Fala galera, sejam bem-vindos ao ET Justo, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? E no episódio de hoje nós trataremos dos destaques do informativo número 749 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 19 de setembro de 2022. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever nas nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Vamos lá! Direito administrativo, direito processual trabalhista, direito processual civil. Tema: servidor contratado pelo regime seletista antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, alteração de regime, verbas trabalhistas, pedidos abrangendo os períodos trabalhados nos regimes seletista e jurídico-administrativo, competência da Justiça do Trabalho. Processo: conflito de competência número 188.950 do Tocantins. Relatora: ministra Suzete Magalhães. Primeira sessão, por unanimidade, julgado em 14 de setembro de 2022. Destaque: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista juizada por servidor admitido sem concurso público e sob o regime seletista antes da Constituição Federal de 1988, mesmo que haja acumulação de pedidos referente ao período trabalhado sob o regime da contratação temporária. Direito administrativo. Tema: Procuradores da Fazenda Nacional. PFN. Remuneração: medida provisória 43 de 2002. Pagamento de VPNI. Parâmetro: processo: agravo no recurso especial número 956.526 de São Paulo. Relator: ministro Gurgel de Faria. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque: o parâmetro remuneratório sobre o qual deve incidir a VNPI para o cálculo da remuneração dos procuradores da Fazenda Nacional é o existente em março de 2002. Direito civil, direito processual civil. Tema: execução fiscal, penhora de vaga de garagem. Artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil. Alienação a pessoas estranhas ao condomínio. Convenção de condomínio. Ausência de autorização expressa. Impossibilidade. Asta restrita a condôminos. Processo: recurso especial número 2.008.627 do Rio Grande do Sul. Relator: ministra Suzete Magalhães. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2002. Destaque: a asta pública para alienação de vaga de garagem em condomínio se restringe aos demais condôminos, salvo autorização expressa na convenção condominial. Direito civil. Tema: matéria jornalística, críticas jornalísticas à magistratura. Autoridade pública. Direito de informação, expressão e liberdade de imprensa, ausência de configuração de abuso no dever de informar, interesse público, dano moral, afastamento, prevalência da liberdade de informação e de crítica. Processo: recurso especial número 1.325.938 Sergipe. Relator: ministro Raul Araújo. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 23 de agosto de 2022. Destaque: a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento de seus agentes não configuram, a princípio, abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refiram a núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa. Direito processual civil. Tema: responsabilidade civil de controladores, acionistas minoritários, legitimidade extraordinária, ação social, ut singuli, inércia da companhia, configuração, imprescindibilidade. Processo: processo sob segredo de justiça. Relator: ministro Marco Aurélio Belize. Segunda sessão, por unanimidade. Julgado em 22 de junho de 2022. Destaque: os acionistas minoritários não têm legitimidade extraordinária para promover procedimentos arbitrais destinados à responsabilização civil dos controladores.
com base no artigo 246 da Lei de 6.404 de 1976, ação social ut singuli, enquanto não caracterizada a inércia da companhia, o que se verifica quando convocada a Assembleia Geral para deliberar sobre a responsabilidade destes, a deliberação autorizativa e não são promovidas as medidas cabíveis dentro dos 3 meses subsequentes ou quando há deliberação negativa. Direito processual civil. Tema: conflito de competência. Tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem. Questão que não é objeto de disciplina regulamentar. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Processo. Processo sob segredo de justiça. Relator ministro Marco Aurélio Belize. Segunda sessão, por unanimidade. Julgado em 22 de junho de 2022. Destaque. Compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer e julgar o conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução para o impasse criado não é objeto de disciplina no regulamento desta. Direito processual civil. Tema: medidas executivas atípicas, medidas coercitivas, apreensão de passaporte, limitação temporal, inexistência de duração pré-estabelecida, verificação caso a caso. Processo. Habeas corpus número 711.194 de São Paulo. Relator ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, por maioria, julgado em 21 de junho de 2022. Destaque. Não há um tempo pré-estabelecido fixadamente para a duração da medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. Direito empresarial. Tema: operadora de plano de saúde, cooperativa de trabalho médico, autodissolução, efeitos da liquidação extrajudicial, suspensão pelo prazo de 1 ano, prorrogação por igual período, aprovação por Assembleia Geral, demandas em fase de execução, ativos garantidores, penhora prévia, irrelevância, necessidade de sustação do feito. Processo. Recurso especial número 1.888.428 do Distrito Federal. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 21 de junho de 2022. Destaque. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia Geral que ele deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, haja vista que a suspensão da ação judicial não pode perdurar por prazo indeterminado. Direito processual civil, direito falimentar. Tema: falência. Medidas executivas atípicas. Apreensão e retenção de passaportes. Ocultação de patrimônio. Possibilidade. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015. Decisão fundamentada. Direito ao contraditório. Processo. Habeas corpus número 742.879 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Raul Araújo. Quarta turma. Por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque. É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes em sede de processo de falência quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio. Direito falimentar. Tema: recuperação judicial. Opção do credor por não habilitar seu crédito. Sujeição aos efeitos desta. Novação do crédito. Processo. Embargo de declaração no recurso especial, número 1.851.692 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, unanimidade. Julgado em 24 de maio de 2022. Destaque. O credor que optar por não se habilitar na recuperação judicial sofrerá os seus respectivos efeitos, caso em que o crédito será considerado novado e o credor deverá recebê-lo em conformidade com o previsto no plano, ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial. Direito processual penal. Tema: revisão criminal.
Ajuizamento contra a decisão monocrática no STJ. Possibilidade. Processo. Processo sob segredo de justiça. Relator ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF da Primeira Região. Terceira sessão, por maioria. Julgada em 14 de setembro de 2022. Destaque. É cabível ajuizamento de revisão criminal em fase de decisão unipessoal de relator e dá provimento a recurso especial para estabelecer sentença condenatória. Direito processual penal. Tema: crime eleitoral ou conexão do delito comum com o delito eleitoral. Inocorrência. Justiça eleitoral. Incompetência. Processo. Habeas corpus número 746.737 do Distrito Federal. Relator ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 6 de setembro de 2022. Destaque. Não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão de delito comum com delito eleitoral, não se justifica o encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral. Direito penal. Tema: falsidade ideológica. Em documento público. Continuidade delitiva por 15 vezes. Aplicação do aumento do crime continuado no patamar máximo. Adoção de fração de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações. Adequada proporcionalidade. Consonância com a jurisprudência do STJ. Processo. Agravo regimental no recurso especial número 1.945.790 do Mato Grosso do Sul. Relator, ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque. É proporcional à aplicação de fração máxima de 2/3 na hipótese de a conduta criminosa corresponder a 7 ou mais infrações em continuidade delitiva. Direito da criança e do adolescente. Tema: ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto, extinção de medida socioeducativa pelo juízo das execuções, decisão cassada em segunda instância sob o fundamento de gravidade abstrata do ato infracional, impossibilidade, ausência de unidades de internação para o regime de semiliberdade, manutenção da internação de adolescente em regime de execução mais gravoso que o devido, descabimento. Processo. Processo sob segredo de justiça. Relatora ministra Laurita Vaz, sexta turma, por unanimidade, julgada em 16 de agosto de 2022. Destaque. A gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção de adolescente em internação. Direito processual penal. Tema: imposição de outra medida cautelar. Mera referência à legalidade da interceptação telefônica. Validação por Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência. Processo. Processo sob segredo judicial. Relator ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque. A mera referência à legalidade da interceptação telefônica, com exclusiva intenção de justificar a imposição de outra medida cautelar, não significa que tenha havido a sua validação pelo STJ. Direito processual penal. Tema: audiência de inquirição de testemunhas, defensor dativo, ausência de contato prévio com o réu, cerceamento de defesa, prejuízo demonstrado. Processo. Recurso especial número 1.794.907 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta turma, por unanimidade, julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque. No âmbito da audiência de inquirição de testemunhas, a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor dativo configura cerceamento de defesa. Direito processual penal. Tema: alegação de nulidade, intimação em nome de causídico diverso, não ocorrência. Publicação em nome dos advogados constituídos à época do ato processual. Mais de uma oportunidade para registrar um novo patrocínio.
Processo. Agravo regimental no agravo do recurso especial número 2.021.072 de Roraima. Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta turma, por unanimidade, julgada em 13 de setembro de 2022. Destaque. É incabível a alegação de nulidade por ausência de intimação na hipótese em que o novo causídico, ainda que sem juntado de mandato, omitiu sem registrar seu efetivo patrocínio em ata de audiência e, sucessivamente, em novo prazo para alegações finais. Direito processual penal. Tema: tráfico de drogas. Denúncia anônima de traficância local. Fundada suspeita da posse de corpo de delito, demonstração de nervosismo e inquietude em razão da aproximação da guarnição policial, circunstâncias autorizadas de busca pessoal. Artigo 244 do Código de Processo Penal. Processo. Habeas corpus número 742.815 de Goiás. Relator, ministro Rogério Schetti Cruz. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 23 de agosto de 2022. Destaque. O ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e a denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. Direito, execução penal. Tema: remissão de pena. Artigo 126, parágrafo 4º da Lei 7.210 de 1984. LEP. Trabalho e estudo. Suspensão durante a pandemia de Covid-19. Princípio da individualização da pena. Proibição de remissão ficta. Situação excepcionalíssima. Derrotabilidade da norma jurídica. Preservação dos direitos. Princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, diferenciação necessária, distinguishem, recurso repetitivo, tema número 1120 do STJ. Processo. Recurso especial número 1.953.607 de Santa Catarina. Relator, ministro Ribeiro Dantas. Terceira sessão, por unanimidade, julgada em 14 de setembro de 2022. Destaque. Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126 do parágrafo 4º da Lei de Execução Penal, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Galera, súmulas canceladas que apareceram nesse informativo. Súmula 212 cancelada. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Primeira sessão, súmula 212, cancelada dia 14 de setembro de 2022. Súmula 497, também cancelada. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Primeira sessão, súmula 497 cancelada, também dia 14 de setembro de 2022. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um informativo aqui na Aretejus. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!